Em 2012, eu cheguei em São Paulo pela primeira vez. Eu tinha 19 anos e não falava português. Tinha alguns sonhos de grandeza. Pensava aproveitar o tamanho da cidade para crescer rapidamente uma empresa que eu ia criar e também me sentia especial o suficiente para fazer isso acontecer. Como vocês podem imaginar, com 19 anos, falta de conhecimento na língua portuguesa e com dinheiro limitado, nem a ideia mais maravilhosa, nem a força de vontade mais grande iam me levar longe tão rápido quanto eu queria. E isso aconteceu. Comecei a ver próximo o dia que eu calculei que eu ia ficar sem dinheiro. Assim que eu fui obrigado a procurar emprego. E pouco tempo de busca depois, eu me vi trabalhando como ajudante em uma loja de afiamentos, coisas de costura e similares. Trabalhavam comigo dois homens, o Chris, mais ou menos a minha idade, 20 anos, e o Frank, uns 10 anos mais velho, uns 30 anos. Eles tinham personalidades bastante opostas. O Chris era um cara esperto, criativo, gostava de ler as mesmas coisas que eu na época, fantasia épica tipo O Senhor dos Anéis, e ele era fascinado pela eletrônica e por motores. Inclusive, a mãe dele estava pagando um curso técnico para ele se formar nisso. Até onde eu sei, esse é o único suporte que ele tinha da sua família, que parecia não prestar muita atenção nele, deixava ele meio de lado. E ele era inteligente, mas às vezes ele parecia um pouco sério demais e até depressivo. Já o Frank gostava e abusava dos pequenos prazeres. Já era casado, mas traía a esposa dele constantemente, bebia muito e fumava muita maconha. Não que o cannabis seja ruim, às vezes as pessoas usam como uma boa forma de relaxar, mas no caso do Frank era ruim sim, pois ele abusava e abriu a porta para outras drogas. Ele era extrovertido, falava demais e era engraçado. Pelo menos os 2 primeiros minutos que você conhecia ele. Depois, na minha opinião, ele ficava insuportável. Eu ficava me perguntando como é que alguém com quase 30 anos ficava tranquilo com um trabalho tão simples e ainda fazia esse trabalho de má vontade. Às vezes, quando tinha trabalho demais ou o Frank tinha conseguido um atestado para faltar ao trabalho, coisa que acontecia bastante, vinha para ajudar na loja o Luiz, um primo mais novo do Chris. O Luiz tinha 15 anos, era muito inteligente. Quando você ganhava a confiança dele, ele conseguia ser muito conversador e sabia muitos assuntos para a idade dele. E qualquer pessoa que conhecia ele naquele tempo podia dizer que o menino era um gênio e que ele ia chegar muito longe. Mas na verdade, nem o Luiz, nem o Chris chegaram muito longe. Tudo o contrário. Quando eu chamei eles para sair 7 anos depois, eu fiquei assustado de como eles estavam. Mas você precisa saber um pouco mais do contexto lá em 2012 para entender melhor o que aconteceu. Esse trabalho de ajudante, às vezes, era muito puxado. Eu precisava subir carregando coisas pesadas para a área do tingimento, que era no quarto andar, e fazer isso durante o dia todo. Talvez foi o meu trabalho físico mais cansativo depois do meu tempo no exército. Assim que, os dias que o Frank chamava a gente para beber alguma coisa depois do trabalho, mesmo eu, que tenho uma postura séria de não gosto de beber, acabava me rendendo e aceitando umas cervejas. E assim, todas as semanas, às vezes 2 vezes por semana e até 3. A gente ia em um boteco onde obviamente não interessava que o primo do Chris tivesse 15 anos. A gente sentava e relaxava enquanto ouvíamos o Frank e os amigos dele contando histórias ou fazendo piadas. Um dia, quando eu estava meio bêbado, estava cansado das piadas do Frank com meu sotaque me imitando, que nesse então era muito mais forte que agora, eu levantei e falei, pelo menos meu sotaque a tua mãe gosta. Tipo, eu era um estrangeiro silencioso, mas naquela época eu falei alto o suficiente para o boteco inteiro ouvir e darem risada. Obviamente, o Frank não gostou e quis partir para a agressão física. Apesar que ele é mais baixinho que eu, ele era mais forte. Talvez ele fazia academia ou talvez era por causa que ele tinha feito trabalhos físicos a vida inteira. Mas o braço dele era pelo menos o dobro do meu naquela época e mesmo assim eu continuei encarando ele. Com isso não se brinca aqui no Brasil, ele falou. Daí eu respondi, se você não gosta como eu brinco, não brinca mais comigo. Ele ficou me olhando, me analisando e depois falou assim para mim, você já sabe, né? Apontando para o bíceps dele. Eu fiquei quieto, fiquei mais um pouquinho com eles em silêncio e fiquei desconfortável e levantei e fui embora. E nunca mais fui beber com eles. Uns meses depois eu ia voltar a morar com meus pais que tinham chegado em Porto Alegre. E esses meses sem eu sair com meus amigos do trabalho, eu percebi que eles começaram a chegar no trabalho com mais ressaca. Às vezes contavam que eles começaram a fumar bastante maconha e de vez em quando também outras substâncias. Eu me sentia mal pelo Chris e pelo Luiz, mas eu me sentia bem por eu ter parado de sair com eles. E assim, eu fui para Porto Alegre, fiquei 7 anos, aprendi a programar,
Fiquei em um trabalho estável por esses anos e acabei voltando para São Paulo, para morar numa região bem mais nobre da que eu trabalhava antes. Mas sem esquecer desses meus amigos, eu achei o Facebook do Luiz, que estava com 24 anos. Apesar do perfil dele parecer completamente abandonado, ele respondeu às mensagens e eu chamei ele para almoçar e conversar. Quando ele chegou para me cumprimentar, por um instante eu pensava que era alguém que tinha chegado para me pedir dinheiro. Ele estava com um cheiro estranho e certamente estava chapado. Mas mesmo assim, quando ele me viu e viu o lugar onde a gente ia almoçar, ele se sentiu um pouco envergonhado e ficou aliviado quando eu disse que era melhor beber alguma coisa em algum espaço aberto e conversar. Na nossa conversa, ele me disse que continuava saindo com o primo dele e os amigos dele. Ainda trabalhava naquela região em trabalhos parecidos ao anterior e eles não tinham estudado nada. Só tinha algumas tentativas falhas de ingresso na faculdade. Daí eu respondi educadamente que eu tinha um compromisso mais tarde e que a gente se falava depois. Ele entendeu o contexto por trás da minha desculpa e foi embora. Tempo depois, também falei com o Chris, o primo dele. E as poucas mensagens que ele me mandou eram muito depressivas. Em uma delas, ele disse que ele gostava de ter amigos que sofriam que nem ele, sabe? Que sofriam que nem ele e que tinham os mesmos problemas. Que basicamente isso era um requisito para ser amigo dele. O que impediu o Luiz e o primo dele de mudar, de trocar de amizades e de melhorar as circunstâncias das suas vidas? Será que foi por causa das suas limitações, doenças ou traumas? Foi porque tinham mais ou menos inteligência? Essa filosofia deles, nihilista, que faz as pessoas se descuidar, é por causa de uma doença mental ou é uma forma de racionalizar a falta de vontade para assumir responsabilidades? Porque, da mesma forma que seu primo ou outros amigos, ele escolheu pessoas e lugares que não eram bons para ele. Por que ele não escolheu pessoas melhores? Existe um termo na psicologia chamado de compulsão à repetição, que é o impulso inconsciente de repetir os erros do passado, às vezes para formulá-los com mais precisão ou para tentar dominá-los mais ativamente, outras vezes pela simples falta de alternativas. As pessoas criam seu próprio mundo com ferramentas defeituosas e usam as mesmas ferramentas repetidas vezes para sempre ter resultados defeituosos. Às vezes, as pessoas são mesmo incapazes. Às vezes não querem aprender ou não querem agir. Mas quais são os motivos dessas pessoas? Pode ser também, especialmente no caso de pessoas mais jovens, de querer se relacionar com alguém para resgatar essa pessoa. Vou tirar ela da depressão, vou tirar ela da vida ruim. Mas a realidade é que nem todas as pessoas que fracassam são vítimas. E nem todas as pessoas no fundo do poço querem sair dele. Tem muitas que sim, se esforçam e conseguem sair. Porém, muitas vezes as pessoas aceitam ou inclusive aumentam seu próprio sofrimento. Porque assim elas sentem que se tornam uma demonstração da injustiça do mundo. E elas tomam o caminho de não se ajudar. Esse é o caminho mais fácil de escolher e elas só escolhem uma e outra vez, mesmo sabendo que esse caminho, no longo prazo, se torna um inferno. Certamente, ajudar aos outros é uma atitude bastante nobre e admirável, mas é bem provável que a pessoa que você decidiu ajudar simplesmente não escolheu o caminho de subida porque é difícil para ele. Ou talvez você queira ajudar porque quer chamar atenção pela benevolência que você tem. Fazer isso é muito comum. Talvez ficar ao lado dos responsáveis faz você se sentir melhor. E por outro lado, por que você pensa que você pode ajudar os outros? Na maior parte das vezes, as pessoas estão aí embaixo porque é muito mais fácil descer do que subir. O fracasso é fácil de entender, não precisa nenhuma explicação. Nem o medo, nem o ódio, nem os vícios, nem a traição, nem a mentira. Se uma pessoa se deixa levar, ela cai em qualquer um desses problemas. Não precisa de explicação ou motivo. É só se deixar levar e fazer que nem o Homer Simpson, quando ele fala: esse é um problema do Homer do futuro. Esse é um problema pro Homer do futuro. E olha, eu não invejo esse cara. Vodka, maionese. O raciocínio é o seguinte: eu não posso me dedicar de corpo e alma para ajudar alguém que não está se ajudando a si mesmo. Como saber se meu esforço e sacrifício não é só para adiar o colapso que você vai ter e você também já sabe disso? Na melhor das hipóteses, minha ajuda não vai mudar nada. Não tem como. Talvez a tentativa de querer ajudar é fingir ser uma pessoa responsável, ajudando só para não ter que fazer algo realmente difícil e produtivo. O psicólogo Carl Rogers pensava que era impossível convencer alguém de melhorar. Essa pessoa tem que ter um desejo próprio para melhorar. Isso dá para ver nas prisões. Os prisioneiros que têm que fazer terapia como parte da sentença, eles nunca melhoram. O requisito essencial para sair do fundo do poço é querer sair daí. Talvez na hora de relacionarmos com alguém que sofre e temos indecisão para deixar essa amizade, a gente se apoia no argumento de: se sou uma pessoa que se sacrifica por outra, que tem uma vontade muito grande de ajudar, tenho que ser uma boa pessoa. Mas na verdade não é bem assim.
Nesse caso, eu sei que eu não vou ajudar ninguém. Então, fazer isso é me enganar e enganar a outra pessoa, fazendo que nenhum dos dois tomemos uma decisão séria e nos enfrentemos a algo real. Ao invés de persistir em um relacionamento assim, você teria que ir para o outro lado, colocar a tua vida em ordem e dar um bom exemplo. Pensa no seguinte, se você tem um amigo que você não recomendaria para sua irmã, para seu pai ou para seu filho, por que você ainda tem esse amigo? A resposta pode ser lealdade, mas lealdade não é sinônimo de estupidez. A lealdade deve ser negociada de forma justa e honesta. A amizade é um acordo recíproco. Não há obrigação moral de apoiar alguém que está tornando o mundo um lugar pior. Tudo o contrário. Você deve ficar com pessoas que querem que as coisas sejam melhores, não piores. É bom, e não egoísta, escolher pessoas que são boas para você. É apropriado e recomendável se associar com pessoas cujas vidas melhorariam se vissem que a sua está melhorando. Se você se cercar de pessoas que apoiam suas aspirações, elas não vão tolerar teu cinismo ou tendências destrutivas. Ao invés disso, elas vão te apoiar quando você fizer o bem e vão te punir gentilmente quando você não fizer o que é certo. Essa atitude vai reforçar a tua decisão de fazer o que tem que fazer da maneira mais apropriada e sensível. Pessoas que têm grandes aspirações vão fazer exatamente o oposto. Elas vão oferecer um cigarro para um fumante que parou de fumar e uma cerveja para alguém que está vencendo o alcoolismo. Elas ficarão com ciúmes quando você tiver sucesso ou algo bom acontecer com você. Elas vão ficar com inveja. Elas vão ficar de parar de estar lá, vão parar de te apoiar ou vão te punir diretamente e de forma ativa, invalidando as tuas conquistas como alguma ação passada deles, real ou imaginária. Talvez elas tentem testar você, para ver se você realmente está determinado, se você realmente acredita nisso. Mas fundamentalmente o que eles querem é afundar você. Porque quando você melhora, você expõe mais ainda os próprios defeitos, e essa é a razão pela qual qualquer bom exemplo se torna para eles um desafio transcendental. E ao seu ver, todo herói se torna um juiz. Quando você ousa aspirar a algo mais, você mostra as deficiências do presente e a promessa do que o futuro representa. Então você irrita os outros, no fundo das suas almas, onde eles entendem que seu cinismo e a falta de ação deles não podem ser justificados. Você lembra a eles que se pararam de preocupar não pelos horrores da vida, que são inegáveis, mas porque eles não querem carregar o mundo nas suas costas, que é onde eles têm que carregar. Não pense que é fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis, mais do que pessoas ruins e prejudiciar essa saúde. Não é. Uma pessoa boa e saudável é um ideal. É preciso ter força e coragem para estar do lado dela, mas tenha alguma humildade. Tenha coragem. Use sua inteligência e se proteja das atitudes acríticas que deixam você no conforto. Faça amizade e estabeleça relacionamentos com aquelas pessoas que querem o melhor para você.